Olá, sou Reginaldo Júnior, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou continuar falando da série Destronando os Deuses Culturais. No episódio de hoje, nós vamos falar de um deus muito valorizado hoje em dia, que é o deus chamado Tempo, o deus do tempo. O tempo, ele é um dos recursos mais preciosos nos dias de hoje. E por quê? Porque ele é exatamente escasso. Será que a gente está transformando o tempo em um ídolo? Bem, conforme eu falei, hoje nós vamos tentar retratar aqui, vamos transcorrer com algumas explicações de como o tempo tem se tornado um deus na nossa cultura. É importante a gente falar que a Bíblia nos ensina a maneira correta de usar o tempo para que nós glorifiquemos a Deus. Mas falando especificamente de uma cultura mais moderna, a gente pode perceber que vivemos numa era, num tempo, onde o tempo é visto como um bem escasso. É algo que nós precisamos gerenciar o tempo todo. Quem nunca viveu essa situação, no trabalho, ou seja em casa, ou seja numa escola, numa faculdade, de não conseguir gerenciar tudo o que precisa ser feito, seja no trabalho, a quantidade de demandas que vão chegando, sejam ligações, mensagens, WhatsApp, e-mails, tudo precisa ser respondido a tempo, tudo acaba passando naquela fila de prioridade e tudo acaba virando uma prioridade. E é bem comum nesse contexto, onde tudo tem a sua relevância, tudo importa e tudo tem uma certa pressa, urgência para ser feita, é uma frase muito comum que se utiliza hoje e há já um bom tempo, o tempo ele é dinheiro. E essa frase ela tem dominado o nosso pensamento. É uma forma que nós pensamos erradamente sobre o tempo, de que se nada for feito a tempo, aquilo ali vai se voltar contra nós. Nosso esforço aqui então é maximizar cada segundo, e aí a gente corre o risco de transformar o tempo em algo que nós controlamos e não algo que entregamos a Deus. Ou seja, eu controlo, eu tenho, durante aquelas minhas 24 horas, eu tenho que fazer tudo que é atribuído a mim e eu tenho que dar conta. E a gente muitas vezes esquece de entregar a Deus o controle da nossa vida concernente ao nosso tempo, porque o nosso tempo é regido por Ele. E falando especificamente sobre como Deus rege esse tempo, nós vamos fazer uma leitura lá em Efésios 5,16, que diz assim o trecho: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha aí, ele vem falando desse contexto de tempo também, de um uso mais sábio, com maior sabedoria desse tempo. Outra passagem que também é retratada sobre isso é no Salmo 90. Lá no versículo 12, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha aí, como essa administração do tempo, dos dias, ela é considerada como uma sabedoria. E temos que orar a Deus, temos que, dentro das nossas petições, pedir para Ele remir o nosso tempo, para Ele controlar esse tempo, porque realmente você já teve essa sensação de que as horas passam durante o seu dia, seja no trabalho, em casa, os dias vão passando e parece que tudo escorre por entre seus dedos, você não consegue controlar, você não consegue fazer tudo o que era necessário para aquele dia, aquela urgência, aquela prioridade acaba ficando para trás, você fica em débito, às vezes até com outras pessoas, por garantir que aquela atitude ou aquela ação seria feita dentro daquele prazo de tempo, mas por você não controlar isso, acaba que você tem que protelar a entrega de um trabalho, ou a entrega de um serviço, ou algum compromisso que você, obrigatoriamente, por não conseguir controlar esse tempo,
você tem que jogar ele para um prazo maior, mais à frente, né? E aqui a Bíblia ela chama, nesses 2 versículos, né, para sermos bons mordomos do tempo, né? Mas também entender que o tempo ele traz uma perspectiva de eternidade, né? O tempo ele não é enfatizado para o ser foco da nossa adoração, mas um meio para glorificar a Deus, porque ele fez todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. Então, houve um tempo pré-determinado, há um tempo pré-estabelecido para as coisas. Por mais que no calendário de Deus muitas vezes não saibamos quando as coisas vão acontecer, né? Existe um tempo pré-determinado para cada coisa. Vamos tentar aqui exercitar isso para a gente também não cair nessa armadilha, tá? De idolatrar o tempo. Talvez você seja uma pessoa que esteja constantemente preocupada em ter mais tempo para realizar mais coisas, ou seja, ter mais tempo para realizar mais tarefas. Quem nunca pensou, 24 horas no meu dia não cabe em tudo que eu tenho que fazer? Ou então, seria tão bom que o dia tivesse 25, 26, 30 horas para, né, conseguir realizar tudo que é necessário ali da nossa rotina e tal. E é nesse ponto que eu quero chegar, né? Você não deve ficar preocupado em realizar mais tarefas ou criar mais tempo para você. Você não pode também negligenciar o descanso, porque dentro de tudo aquilo que você é chamado para fazer bem, você também tem que pensar que o seu Deus, o Deus que criou todas as coisas, ele descansou, né? E esse tempo de descanso, ele também, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade como um tempo de comunhão com Deus, como um tempo de serviço ao próximo, que muitas vezes você está trabalhando muito em detrimento de ficar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, né? E esse amor ao próximo. E essas pessoas aí ao seu redor, né? Seja o seu ciclo familiar, seu ciclo de amizade, elas não merecem a sua presença? Elas não merecem que você dedique um tempo de qualidade com elas também? Isso é para a gente refletir. Nós temos virado uma máquina de fazer coisas e estamos deixando de lado pessoas, né, em detrimento da falta de tempo. E eu quero deixar uma pergunta para você. Como é que você tem gasto o seu tempo? Será que você tem priorizado as suas próprias necessidades acima das de Deus? É uma reflexão para você, é uma reflexão para mim, para todos. Que a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar como a gente tem gasto seu tempo, como a gente pode, de maneira assertiva, melhorar a divisão de tudo que nós fazemos, né? Não podemos, e aqui eu repito, não podemos de forma nenhuma idolatrar o tempo. Nós temos que gerar formas de quebrar essa idolatria. Deus nos chama, primeiro, para buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Está em Mateus 6,33. Quando entregamos o nosso tempo a Ele, as coisas que precisam ser feitas, tudo mais Ele organiza. Ele é um Deus ordeiro. Ele é um Deus que não priorizou uma coisa em detrimento da outra. Então, nós, como seguidores de Cristo, nós temos que nos atentar para essa prioridade, de não deixar que o tempo domine as nossas vidas, domine inclusive a nossa fé, né? E aqui eu faço um estímulo para vocês, incentivo vocês a entregar o controle do tempo a Deus e não meramente naquilo que você pode realizar. Primeiro passo, dedicar diariamente um tempo para Deus em oração, em leitura bíblica. Isso nos faz lembrar que existe um tempo para Ele e não nosso. Porque quantas vezes você, às vezes, cansado de chegar do trabalho e aquele momento que você tem da leitura bíblica ou um momento de oração, você está cansado demais para orar, você está cansado demais para ler, os olhos pesam, você acaba cochilando no meio de uma leitura. Tudo bem, é lícito estar cansado,
Todos nós nos cansamos de alguma forma. Mas a questão aqui é separar um tempo de qualidade com Deus. Isso é extremamente relevante e disso depende a nossa vida. Se nós não tivermos tempo para Ele, que criou todas as coisas, inclusive ao nosso favor, para quem mais que a gente pode dedicar o nosso melhor? Não é mesmo? Destronar o Deus do tempo significa viver cada dia como um presente de Deus. E aqui a gente tem que usar esse tempo para a glória dele, não para os nossos ídolos culturais. A gente tem que destronar, falar, olha, tempo, coisas, vocês não me dominam. Eu estou sobre vocês com a direção de Deus. Sobre o comando de Deus, eu domino o tempo. E o tempo que me falta, vou entregar nas mãos de Deus. E Ele vai estabelecer todas as coisas. Você precisa, logicamente, se você não tem tempo, você precisa ajustar a sua rotina para que você garanta que Deus seja o centro da sua vida e não o tempo. A gente sabe a realidade de hoje em dia. A gente sabe que quantas pessoas estão assistindo não estudam, não trabalham, ou às vezes tem 2 ou mais trabalhos, ou às vezes tem uma escala muito extensa no trabalho, horas extras. Eu sei, eu vivo isso também. Todos nós vivemos de alguma forma, uns mais, outros menos, mas aqui o importante é não deixar isso dominar a nossa vida, dominar a nossa crença e dominar a nossa fé. Porque se está na palavra, se é preciso dominar o tempo, é porque é uma realidade e é possível para todos nós. Tá bem? Vou deixar aqui esse segundo vídeo da série. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre um Deus cultural que também domina principalmente a vida do cristão, que é a glutonaria. Nós, felizmente, somos conhecidos por um povo que não bebe, mas infelizmente somos conhecidos como um povo que come e come demais. Então isso tem se tornado um Deus cultural. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado muito a sua vida. Ele falou alto ao meu coração quando no tempo passado, eu percebi que o tempo também dominava a minha vida. E eu peço para você curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal para não perder essa série, que ela vai continuar, tem muita coisa para ser dita ainda. E eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.